Então, a gente chegou aqui na nossa terceira aula, e aí eu vou falar um pouco, rapidamente, fazer um breve resumo do que a gente viu até aqui, né? Então, no primeiro dia, a gente falou um pouco sobre a realização, né, de uma perspectiva histórica, como a realização impactou a filosofia, impactou a psicologia organizacional, a psicologia positiva. Aí eu citei vários pensadores importantes que trazem informações e dão um contorno para essa temática da realização, falando sobre a importância da realização para a felicidade, para o bem-estar, né? Hoje a gente, inclusive, vai ver a teoria do bem-estar do Dr. Martin Seligman e vai entender que um dos elementos para aumentar como caminho, né? Um dos elementos que são um caminho importante para a felicidade é exatamente a realização. Então, hoje vocês vão conhecer esses 5 elementos. Quem conhece, vai revisitá-los, certo? Então, aqui, de novo, a citação do Martin Seligman: definir objetivos e perseverar é parte essencial na construção do nosso bem-estar e um dos principais fatores de potencialização de emoções positivas. Quando a gente lê isso, a gente entende por que a realização está tão conectada com o bem-estar. Porque no processo de realizar, a gente vive, a gente experiencia emoções positivas, né? Aí aqui tem outros pensadores, aí a gente falou um pouco sobre os desafios da realização, né? Poxa, é tão bom realizar, é tão gratificante, é tão importante para a nossa felicidade. Então, o que nos impede? Quais são os obstáculos? Porque tantas vezes a gente começa e para, né? Porque tantas vezes a gente faz planos de ano novo, mas esses planos, às vezes, nunca saem do papel, né? E a gente acaba deixando eles esquecidos no fundo da gaveta, né? Então, aqui tem alguns desafios. Às vezes é o medo do fracasso, às vezes é o medo de assumir riscos, às vezes é a falta de comprometimento com aquilo que é importante para você. Então, você tem algo que é importante que você quer fazer, mas qualquer outra coisa que chame sua atenção, você já perde o foco e já vai fazer essa outra coisa, e aí a gente acaba deixando a vida nos levar, e quando a gente vê, já passou 6 meses, já passou 10 meses, já passou um ano, e a gente nem conseguiu começar aquilo que a gente tinha se proposto fazer, né? Às vezes, a falta de persistência, então, às vezes, o problema da pessoa não é começar, né? Às vezes, a pessoa tem um super talento de ativação, e começar é muito fácil para ela, mas acabar, terminar, realizar, chegar ao final, concluir, às vezes é mais difícil, né? E às vezes também falta esperança, falta aquela capacidade de visualizar o futuro bom, né? E de acreditar na sua própria capacidade de fazer esse futuro bom acontecer. Então, são inúmeros fatores, eu aqui listei para vocês só alguns, que são aqueles que eu mais percebo que as pessoas, meus clientes, enfim, os alunos mais trazem como mais recorrentes nesse processo aí tão desafiador, mas tão benéfico, que é a realização. Aqui eu trago outros fatores: crenças negativas a respeito da própria capacidade, falta de clareza sobre o que se quer, né? Às vezes a gente não tem a clareza do que a gente quer, a falta do autoconhecimento como um grande entrave na realização, né? Se eu não sei o que eu quero, logo todo o resto fica comprometido também, né? E a falta de planejamento. Às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas às vezes a gente tem dificuldade de ter clareza dos caminhos, né? Dos processos que vão nos conduzir àquela realização. E os benefícios da realização. A gente já falou aqui muito do benefício que está muito conectado, que é a elevação do bem-estar, o aumento da felicidade, que a gente pode ver aqui também como emoções positivas, né? E aqui eu já dou um spoiler do que a gente vai ver hoje, que é a teoria do bem-estar, porque aqui, se a gente for ver, vocês vão poder verificar que vários elementos na teoria do bem-estar se repetem aqui como benefícios da realização, né? Então, a gente tem, por exemplo, as emoções positivas, são um elemento
é um dos caminhos para a vida feliz, né? Para aumentar a felicidade, experienciar mais emoções positivas, né? A gente tem o sentido, que é um outro elemento, um caminho importante também para a construção de bem-estar. E a gente tem o significado, que seria um sinônimo, e a gente tem o flow está muito conectado ao engajamento, né, que é um outro elemento na teoria do bem-estar, como a gente vai ver aqui hoje. Né? Então, o entrar em estado de flow, e já vou explicar brevemente o que é isso, é também algo importante para o nosso bem-estar. Né? E para a gente vivenciar esse estado de flow, a gente precisa estar engajado com alguma ação e a gente precisa estar colocando em jogo, para jogo, as nossas forças, né? Então, brevemente, para quem está chegando agora e ainda não sabe o que é flow é um estado que a gente alcança quando a gente entra numa fusão, é uma fusão entre a ação e a pessoa que está exercendo aquela ação, né? E como que a gente pode perceber essa ação? É um fluxo, então a gente fica totalmente imerso, concentrado, dedicado àquela atividade, numa concentração tão grande que a gente não vê o tempo passar. A gente esquece das nossas necessidades fisiológicas. Então, às vezes, passam 8 horas e a nossa percepção é que foram só, sei lá, 30 minutos, 1 hora. A gente pode passar horas sem beber água, né? Sem fazer xixi, e nem se dá conta. Né? Então, esse é o estado de flow, e ele é um estado muito benéfico também para o bem-estar. E ele é um estado que nos proporciona colocar as nossas forças para jogo, aquelas 5 primeiras, porque ele tem essas ações que nos colocam em flow, elas têm um nível de desafio. Né? Então, por isso que a gente fica imerso, por isso que a gente fica totalmente concentrado para realizar. Né? Mas esse nível de desafio ele está em equilíbrio com as nossas competências e habilidades e com as nossas forças. Né? Então, a gente precisa usar toda a nossa competência e habilidade e colocar as nossas forças em ação para conseguir fazer aquela ação que tem aquele nível de desafio, mas que é equiparável com o seu nível de capacidade e de habilidade. Aí aqui a gente conversou bastante na primeira aula sobre o que você deseja realizar, com o que você quer se comprometer. Né? A Cris ontem, Cristiane Almeida, até trouxe uma fala super bonita, falando sobre como foi importante fazer esse encontro nesse início de ano, como é importante a gente reativar o nosso desejo de voltar a sonhar, né? O quanto sonhar é importante para a vida, para a felicidade, para o propósito, para o senso de sentido. Aí, a segunda aula, a gente falou sobre forças de caráter, né? Os benefícios das forças, o papel das forças para a realização, o quanto as forças ajudam e potencializam e pavimentam esse caminho rumo à nossa realização, o quanto conhecer essas forças, aprender a utilizá-las e explorá-las pode ser super importante para o nosso alcance de metas, para o nosso sucesso nas realizações. Aqui as 24 forças de caráter, a classificação BIA, o foco no que temos de bom, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos empodera. Aí aqui ontem foi quando a gente parou, como o estudo e a prática das forças podem te ajudar na sua realização. E antes dessa pergunta, a gente fez uma outra pergunta, que é o que você deseja conquistar nesse momento, né? Então, o que você deseja empreender de mudança positiva na sua vida? O que você quer alcançar para esse ano de 2022? Aqui eu falei sobre as forças específicas, né, que apoiam a realização. Então, todas as forças são importantes. As nossas 5 primeiras, elas nos ajudam muito a vivenciar o bem-estar, né, ao longo do processo de realizar, e também aumentam as nossas chances de sucesso na realização. Mas existem essas 6 forças específicas que foram destacadas em estudos científicos do Instituto FIA como forças que potencializariam ainda mais o processo de realizar. E essas forças são a prudência, a bravura, a vitalidade, a curiosidade, a esperança e a persistência. E aí a gente
começou a pensar, a tarefa que eu deixei ontem, para quem assistiu a aula, foi essa tarefa de alinhar metas com forças pessoais, né? Porque aqui a gente já começa a explorar o quê? O como. A gente falou sobre como é bom realizar, como é importante. Eu tentei motivar vocês, inspirar vocês a voltarem a sonhar, a voltarem a acreditar que vocês podem, sim, tirar os planos de vocês do papel. A gente fez toda uma parte super motivacional, inspiracional, e aí depois a gente falou das forças como mais uma parte para motivar vocês a usar essas forças e colocá-las em ação no processo de realizar, né? E agora vamos botar a mão na massa. E aí, para botar a mão na massa, a tarefa de casa era essa. Então, era pegar o objetivo, né? Aquilo que você definiu como importante para você esse ano, o que você realmente quer colocar sua atenção, sua energia, que você está disposto a se comprometer a fazer acontecer, né? Então, a gente estabeleceu esse objetivo, e aí o que a gente ia fazer? A gente ia começar a criar o percurso desse objetivo, e ao criar esse percurso, a gente ia alinhar essas tarefas, né, que a gente chama de metas, essas metas para nossa realização com as nossas 5 primeiras forças, aquelas que aparecem no resultado do nosso teste VIA. Então, essa era a tarefa de casa. E aí a gente chega na nossa terceira aula, forças e ação, né? Então, a gente já falou da importância da realização, falamos da importância de conhecer as nossas forças, né? Esses recursos maravilhosos, essas capacidades que a gente tem, esse grande potencial que a gente tem, e muitas vezes está ali escondido, quietinho, sem que a gente o revele, né? Ou sem que a gente entenda, né? Tome consciência do valor dessas forças para a nossa vida, né? Em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Do quanto elas podem nos beneficiar os nossos relacionamentos, beneficiar o nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos objetivos, impulsionar os nossos objetivos, né? Então, é muito grande assim, o potencial da utilização dessas forças na nossa vida, para o nosso bem-estar, para o nosso engajamento, para aumentar o engajamento, para melhorar os relacionamentos, para aumentar o senso de sentido, de propósito, né? Então, a gente precisa ter atenção para isso, porque ontem você não estava aqui, Tereza Lídia também não, o Ju também não, mas ontem eu abri a aula com Faísca, que era a música Força Estranha, da Gal Costa. E eu adoro essa música, enfim, adoro a Gal Costa, mas a intenção era falar sobre como todos nós somos movidos por forças ao longo do nosso processo de caminhar, né, pela vida, mas muitas vezes nós passamos por elas de forma inconsciente. Nós temos, nós usamos, nós expressamos, mas nós não temos consciência desse potencial. Né? E aí, do que vale superpoderes se a gente não colocar para jogo? Né? Não vale tanto. Do que vale você ter todo esse potencial se você não botar luz de consciência neles? Se você não revelar para os outros, se você não revelar para si mesmo. E é por isso que esse trabalho é tão importante e é tão transformador. Então, vamos lá. Aqui a gente já começa a aula. Ontem eu falei que eu ia dar o como, né? O como realizar. Então, aqui eu já começo trazendo aqui algumas dicas para vocês sobre esse como, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa partir de um ponto de clareza sobre o que a gente deseja. Então, para realizar o primeiro passo, é a gente compreender o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Né? E é aí que entra a questão da importância do autoconhecimento no processo da realização. Tá? Qual é a segunda coisa importante para a gente saber na hora de começar o processo da realização? Conheça seus valores. Né? Os valores é tudo aquilo que é mais importante para a gente. Aquelas coisas sem as quais a vida não faria sentido. É muito importante a gente conhecer os nossos valores na hora de estabelecer um objetivo. Porque muitas vezes a gente estabelece um objetivo desconectado de valores
E quando a gente se dá conta, a gente luta pra caramba para realizar, e quando a gente se dá conta, a gente realiza, e quando tá feliz, poxa, mas por que eu queria tanto isso? Né? Às vezes é porque você realizou algo que não tá conectado com quem você é, com seus valores. Por exemplo, tive uma cliente que o sonho dela era casar com a pessoa que ela estava. Ela tinha esse sonho. E ela fez tudo para realizar esse casamento, né? E aí, depois que ela casou, ela se deu conta de que ela estava muito infeliz. Porque ela não percebeu, ela não entendeu ao longo do processo de realizar que aquela relação desrespeitava um valor fundamental para quem ela era, que era o valor de liberdade. Né? E é por isso que é tão importante a gente alinhar realização, objetivo com valores. Né? Ou às vezes a gente não consegue realizar, sabe por quê? Às vezes é por isso, aquilo que a gente acha que quer está ferindo algum valor importante para a gente. E aí a gente precisa sentar, rever, recalcular a rota. Né? Outra coisa super importante que a gente falou pra caramba aqui é alinhar objetivos com forças pessoais, que foi o que a gente fez nesse exercício que a Lídia compartilhou com a gente, né? Que foi esse alinhamento. Quais as minhas 5 primeiras forças e como elas podem me apoiar na minha realização. Outra coisa super importante que poucas pessoas levam em conta ao longo do processo de realizar: conheça seus medos. Da mesma forma que eu falo para vocês conhecerem suas forças e colocarem suas forças em ação a favor da sua realização, a gente também precisa notar, observar e estar atento a quais os medos que vêm nesse processo de realização. Né? O que eu não estou contando para mim mesmo? O que eu não estou revelando para mim mesmo? Isso me assombra. E que, às vezes, é isso que é aquele obstáculo ali que não me deixa ir adiante, que não me deixa seguir em frente. Então, assim, os medos existem, eles estão ali, tendo você consciência deles ou não. Então, para realizar, a gente precisa tomar consciência deles, para que a gente possa identificar, conhecer e conversar com eles, para continuar seguindo em frente. Tá? É por isso, gente, que quando eu falei das forças, aquelas forças específicas para a realização, qual força que estava lá? Não sei se vocês notaram, uma delas era bravura. Né? E eu até coloquei aqui, ao longo da nossa aula, teve um slide que eu falo, para realizar é preciso ousar, é preciso arriscar. Ou seja, não é possível realizar nada na vida sem coragem. Tá? E se arriscar e ousar são 2 ingredientes importantes da força da bravura. E sem eles não tem realização. Não há como, não há meio de fazer um omelete sem quebrar os ovos. Né? Então, para a gente realizar, por exemplo, a Lídia, ela quer correr meia maratona. Imagina quantas concessões ela vai ter que fazer na rotina diária dela, quantos pequenos ajustes, quantas pequenas mudanças ela vai ter que fazer, de repente, na alimentação, no treino dela, no horário dela de trabalho, abrindo espaço para essa mudança positiva, para que ela consiga chegar lá e cumprir a meia maratona. Então, não tem Penso jeito. em uma inteira, Ju. Meia é fácil. Eu penso em uma inteira, 42. Pois é, então, mas o processo disso, quanto você tem que se preparar, né? Para dar conta de chegar lá e fazer essa maratona inteira? É quanto tempo de preparação? É 1 ano? É 6 meses? 3, 4 meses. 3, 4 meses? Então, mas eu imagino que você vai ter que fazer algumas pequenas mudanças na sua rotina, né? Total. Na sua alimentação, talvez, para conseguir. É por isso que eu falo, quando a gente quer realizar alguma coisa, não importa se grande ou pequena, né? A gente precisa fazer esses ajustes na nossa rotina, a gente precisa fazer essas pequenas mudanças, senão não vai, né? Por isso que eu falo que não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Então, vamos lá. Também é importante a gente verificar, ao longo do processo de realizar, se esse objetivo, se esse processo rumo à sua realização é um processo gerador de bem-estar ou de mal-estar. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de realização, mas dentro de uma temática, dentro de um arcabouço, né, científico, que é a psicologia positiva. Então, precisa ser gerador de bem-estar, né?
Então, a gente tem que pensar isso. E se não está gerando bem-estar, o que eu posso fazer, então, para que seja gerador de bem-estar? Será que eu estou muito isolada? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um concurso público, ou que está estudando para uma prova de vestibular. É muito comum uma pessoa se isolar, é muito comum uma pessoa não fazer mais nada, não fazer um exercício físico, né? E aí, em algum momento, se aquilo for perdurar, se aquilo for demorar muito, é preciso entender de que outra forma você pode se reorganizar para continuar buscando o seu objetivo, mas sem perder de vista o seu bem-estar, né? Outra dica, planeje. Não tem como a gente realizar nada sem planejamento. E aí é por isso que a força da esperança é uma das 6 forças que ajudam, potencializam a realização. Porque a força da esperança é essa força que nos ajuda a ver o quê? Caminhos. Qual o caminho para a minha relação? Qual o primeiro passo? E o que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? E, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a visualizar os caminhos, ela também nos ajuda a acreditar na nossa própria capacidade de construir um futuro bom. E, por último, entre em ação. E aí eu trago novamente essa frase do Goethe, que me inspira muito, que é: qualquer coisa que você possa sonhar ou queira fazer, comece. A audácia tem em si gênio, mágica e poder. O poder do agora e o poder de começar, de startar, de iniciar. Isso é muito importante, porque muitas vezes também a gente é muito mental e fica tudo na nossa cabeça, mas a gente não consegue tirar do plano mental e materializar no físico para começar. Essa também é uma dificuldade que as pessoas têm. E eu acho, Cris, que isso também gera ansiedade, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente coloca no papel, quando a gente se organiza, a gente tem uma sensação maior de controle daquilo que a gente quer. E isso é uma estratégia para a gente reduzir a nossa ansiedade em relação à realização, tá bom? E aí um convite, para vocês conhecerem a oficina Forças em Ação, que é um curso que eu dou. Então, a oficina é uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva, com momentos de interação e troca de saberes, na construção do saber que é inacabado. Então, gente, eu estudo forças e virtudes há 7 anos já. Agora, em julho, eu vou para 8 anos estudando essa temática. E eu vivo não só estudando, mas assim, aplicando esse conhecimento, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. E é um processo de atenção, de consciência, de estar constantemente se perguntando: poxa, que força que eu usei aqui? Como é que eu usei essa força? Poxa, com que força eu vou para essa reunião? Cara, com que força eu falo com essa pessoa que está tão difícil? Então, é um processo de estar atento, de estar consciente sobre isso. E eu sempre falo, eu trabalho com as forças, a gente nunca pode esquecer, é o trabalho. Para que a gente trabalha as forças? Para que a gente usa as forças? As forças, elas são os caminhos mais fáceis para a virtude. Então, no final das contas, o que a gente está se treinando, o que a gente está se trabalhando, é para ser 1% melhor todo dia. Para ser e viver e expressar a melhor versão de nós mesmos. Então, é por isso que essa troca de saberes, nessa construção desse saber que é inacabado, é tão importante. Porque quando a Lídia vem e coloca aqui, eu vou usar essa força, a gente conversa, como a gente conversou aqui, a gente tem insights, a gente tem descobertas, e a gente vai construindo esse saber sobre como usar as nossas forças. Sobre como aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana, nas várias áreas da nossa vida. O conceito de oficina aplicada à educação refere-se ao lugar onde se aprende fazendo junto com os outros. Então, é por isso que eu escolhi essa palavra, oficina, porque a gente vai aprender sobre as forças, sobre nós mesmos, e sobre o que a gente quer realizar no processo de fazer e no processo de fazer com. E isso faz toda a diferença.
que quando a gente vai junto, a gente vai mais rápido. O conceito de oficina aplicado, já falei isso, por isso, ao longo da oficina, a gente trabalha o tempo inteiro com as pausas. Ela é uma oficina muito prática. Então, a gente sempre entrega um pouco de teoria e a cada teoria a gente tem uma pausa. Para quê? Para experienciar aquele conteúdo, para experienciar aquilo que foi falado, aquilo que acabou de ser, aquele conhecimento que acabou de ser entregue. Então, a gente faz as pausas, que são esse momento de reflexão. Então, as pausas trazem perguntas, trazem bate-papo, trazem interação, né? Mas também trazem aplicação de intervenções, né? Para que a gente possa realmente experienciar esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês e que a gente está criando também junto a partir da percepção de cada um e desse compartilhamento, né? Para que o que a gente vai ver nessa oficina? A gente vai ver o PERMA, que, como eu falei para vocês, é a teoria do bem-estar, do Dr. Martin Seligman, né, considerado o pai da psicologia positiva. O PERMA, nessa teoria, o Martin Seligman, ele nos apresenta 5 elementos como caminhos mais fáceis para uma vida mais feliz. Né? E o Seligman, ele gosta muito de dizer o seguinte, que o objetivo da psicologia positiva não é prescrever caminhos para a felicidade, como remédios, né? Como uma fórmula de bolo, mas sim descrever. Então, é isso que ele faz, ele nos descreve o que são emoções positivas, o que é o engajamento, a realização, o sentido, e como a gente pode fazer para viver mais disso na nossa vida e para ser mais feliz. Tá? Então, o que a gente tem na oficina? A gente tem essa teoria do bem-estar, mais as 24 forças de caráter. Por quê, gente? Porque o próprio Seligman diz o seguinte para a gente. Na teoria do bem-estar, as 24 forças de caráter sustentam todos os 5 elementos. Ou seja, sustentam as emoções positivas, sustentam o sentido, os relacionamentos positivos, né? O engajamento e a realização. O que isso significa? Significa que quando a gente está expressando as nossas forças, a gente está vivenciando mais emoções positivas. A gente está vivenciando mais engajamento. A gente está melhorando os nossos relacionamentos. E a gente está com mais chances de atingir, de alcançar os nossos objetivos. Entende? Então, todas as forças são caminhos para que a gente experiencie e vivencie esses 5 elementos que aumentam a nossa felicidade. Faz sentido isso para vocês? Objetivos da oficina. Então, essa oficina ela tem 3 objetivos, 3 premissas, tá? Que é o ponto que eu parto, né? Então, assim, o que a pessoa vai conquistar ao fazer esse trabalho? Primeiro, o autoconhecimento, né? Que é a habilidade que algumas pessoas têm de responder a 2 perguntas, isso de uma forma bem simplista, né, gente? Bem simples mesmo, só para ficar didático, que é bem mais que isso. Quem sou eu e aonde eu quero chegar? Trata-se de se tornar mais consciente de suas forças e valores, entendendo com clareza aonde se deseja chegar. Conhecer suas forças é uma forma de se conhecer pelo que você tem de melhor. Já falei isso aqui, né? Porque conhecer as forças é um trabalho de autoconhecimento, mas também de autoestima. Exatamente por isso. Você está conhecendo, você está revelando para si mesmo, né? Ou se reconhecendo pelas suas capacidades, pelas características positivas da sua personalidade. E, como eu disse anteriormente, a falta de autoconhecimento pode ser um entrave na realização do indivíduo. Por isso, aqui, vamos conhecer ou revisitar seus valores, interesses, sonhos, forças e propósitos. Florescimento humano é o segundo objetivo da oficina, né? E o que é o florescimento? Existem várias definições desse grande guarda-chuva do florescimento humano, mas eu escolhi essa aqui, do Dr. Corey Case. O florescimento é um estado no qual o indivíduo nutre emoções positivas, realiza o seu potencial e atinge objetivos carregados de significado. Bom, não por acaso eu escolhi essa definição, né? Porque ela está totalmente alinhada com tudo que a gente vem falando aqui e com o objetivo principal da oficina, que é a realização com bem-estar, com gratificação e com sentido.
Aí eu trago mais uma definição de florescimento humano, que é do Martin Seligman, e aqui é algo importante, que ele diz que o objetivo da psicologia positiva é o florescimento humano. E o que é o florescimento humano? O que ele faz? Ele estimula o crescimento, o bem-estar e a realização. Na teoria do bem-estar, essa que vocês acabaram de conhecer, ou que vocês estão revisitando, Martin Seligman apresenta o acrônimo PERMA, no qual cada letra apresenta um caminho independente e mensurável para a vida de florescimento. Na teoria do bem-estar, as 24 forças sustentam todos os 5 elementos, não apenas o engajamento, que é o segundo, né? Porque o engajamento é aquele que eu falei para vocês do flow. O engajamento é você estar engajado, totalmente atento, né? Naquela ação, naquilo que você está fazendo, envolvido com aquilo, comprometido com aquilo, né? E esse engajamento, ele proporciona flow, né? E ele também proporciona a utilização das nossas forças de caráter, tá? Pois empregar suas forças mais altas leva a mais emoções positivas, mais significado, mais realização e melhores relacionamentos. Ou seja, um resumo de tudo que eu venho falando aqui para vocês, né? E o terceiro objetivo da oficina é a autoeficácia, né? Que é a crença na nossa própria capacidade de realizar, de atingir coisas importantes para nós. É aqui o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para aumentar a confiança que você tem em si mesmo. E esse aumento dessa confiança, ele é construído, ele é ativado, desenvolvido com base nas suas próprias realizações. Então, o que a gente faz na oficina, em alguns momentos, uma das intervenções que a gente faz é uma intervenção de ativar o orgulho autêntico, para fazer você relembrar de tudo que você já realizou na sua vida. E isso é muito fortalecedor. E isso aumenta a autoeficácia. Outra coisa que aumenta a autoeficácia é, ao longo do processo da oficina, a gente já começa a botar os nossos planos em ação. Cada encontro, a gente planeja um pedacinho da nossa realização, né? E quando a gente volta no encontro seguinte, a gente fala sobre os ganhos, sobre o que foi feito, sobre o que precisa ser revisto, reolhado, e cada força serve como um guia para nos mostrar o melhor caminho, a melhor rota, né? E como fazer. Como fazer de uma forma que seja saudável, de uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja positiva para as várias áreas da nossa vida. A história de quem já fez, né? Então, a oficina ela está na sua terceira edição. Esse aqui é o depoimento de algumas alunas da primeira edição, né? Então, assim, a primeira edição teve muitos profissionais de psicologia positiva, estudantes de psicologia positiva. Acho que a única que não conhecia psicologia positiva era a Helena, mas todas já conheciam as forças, né? Então, aqui o depoimento de uma delas. Está sendo um ótimo método para aprender fazendo. É como eu gosto de aprender, colocando em prática para atingir nossas intenções sem postergar. Juliana tem um jeito doce e generoso de passar seu conhecimento e está sempre atenta ao que cada um de nós precisa para a nossa felicidade. Aqui outra pessoa também falando, tem essa gratidão pela forma generosa e atenta. Aqui, depoimentos da segunda turma, né? Peguei esses 3 aqui. Esse foi o último dia de aula. O depoimento que mais me impacta é esse aqui, da Cláudia Diné. Ela fala que jornada maravilhosa, que sinergia desse grupo. São momentos que levamos para a vida. E o que falar dessa mentora top, cheia de conhecimento e com amor ao aprendizado. Obrigada a todos pelos conhecimentos, aprendizados, as trocas, risadas e confiança nos momentos em que revelamos nossas dores. Hoje sou a Cláudia Diné, as minhas 24 forças de caráter, e mais as minhas 24 forças de caráter. Esse depoimento me emocionou muito, por ela falar isso no final, né? Hoje eu sou Cláudia Diné, mais as minhas 24 forças de caráter, né? Porque esse, para mim, é o efeito assim, mais terapêutico, assim, mais curativo, mais especial desse trabalho, sabe? As pessoas se fortalecerem com aquilo que elas têm de melhor, sabe? As pessoas reconhecerem as suas potencialidades e lançar mão delas para se lançar na vida, seja em qualquer uma das áreas da vida, e as forças, elas apoiam qualquer realização, qualquer mudança positiva que você deseja fazer na sua vida. Se você quiser aprender
as forças te ajudam. Né? Se você quiser mudar algo, as forças te ajudam. Se o seu objetivo for só desenvolver uma determinada força, as forças te ajudam. Né? Então, assim, é um processo muito fortalecedor em que a gente ganha, que a gente ativa realmente nosso poder pessoal. Acho que a gente se apaixona pela gente mesmo nesse processo. Aqui mais depoimentos da turma 2. No final da aula, a gente sempre pedia para a pessoa escrever o que valeu a pena, né? Qual o aprendizado que ficou, como uma forma de gravar no nosso consciente o que importa, né? O que é importante, o que a gente quer trabalhar naquela semana, o que a gente leva daquele conhecimento, daquela troca para a vida, né? Como aplicar aquilo. E aí ela fala que fortaleceu o propósito dela de usar as forças para realizar os projetos, e que deu um gás a mais. E foi muito bom conhecer pessoas que têm os mesmos objetivos, né? Esse é um dos pilares da oficina também, conexão. Que aula, que grupo, que forças juntas. Eu fiquei em total flow. Muito obrigada a todos. Os seus olhos brilham quando você passa o conteúdo e nos faz embarcar nessa viagem na primeira classe, loucos para chegar ao destino e usufruir de toda essa experiência e aprendizado que nos espera. E, por último, a Fê, como sempre, ouvir as aulas da Júlia dá um sacode na vida. Vamos estar num grupo de pessoas que já realizam e querem mais, fazer a diferença, compartilhar conhecimento. Aqui, gente, para quem é a oficina? Para pessoas que desejam voltar a sonhar, realizar coisas importantes para si mesmo, entrar em ação e aumentar seu poder pessoal. Para profissionais do desenvolvimento humano e estudantes da psicologia positiva que desejam aprofundar o seu conhecimento acerca da psicologia positiva e da ciência das forças de caráter. O que você ganha? Tudo que a gente falou aqui o tempo inteiro, que são os benefícios do trabalho com as forças e os benefícios da realização. E tudo isso não sou eu que estou dizendo que você vai ganhar. São dados de pesquisa científica, são as pesquisas que são feitas que nos revelam quais os benefícios da realização, quais os benefícios da utilização das forças de caráter. Então, aqui eu só peguei e fiz essa listinha, né? Mais autoconhecimento, mais autoestima, mais realização, plano de ação com as forças de caráter, todo mundo sai da oficina com o seu plano de ação, né? Mais autoconfiança e mais poder pessoal. Aqui um convite final, venha resgatar suas forças, se apaixonar por si mesmo e realizar todo o seu potencial criador. Aqui é onde vocês podem me encontrar, né? Então, se vocês desejarem conhecer melhor meu trabalho, cada QR Code desse, você abre a sua câmera, cada um desses te leva para uma rede social minha, né? Um é o site do Instituto Forças em Ação, lá tem todas as soluções do Instituto com forças de caráter. O outro é o meu perfil no Instagram e o outro é o meu perfil no LinkedIn. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, por me acompanharem aqui ao longo desses 3 dias, ou parte deles. Eu sou muito feliz por ter vocês aqui interessadas, né, ou em conhecer, ou em aprofundar o conhecimento de vocês com as forças de caráter. Aí, lá no grupo do WhatsApp, ao longo da semana, eu vou colocando mais informações sobre as inscrições para a próxima turma da oficina. Mas quem quiser conversar comigo, já falar, já entender melhor, pode me chamar também no privado, tá bom?